Boa noite a todos. É um grande prazer que nós iniciamos hoje a nossa webinar e nós queremos agora convidar vocês a participarem conosco. Este evento é um evento patrocinado pelo Instituto Federal de São Paulo, com apoio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Esse evento que nós estamos trabalhando aqui é um evento que busca aproximação das indústrias com a área de ensino. Então, nós queremos, nessa noite aqui, pedir para que vocês estejam bem atentos a tudo aquilo que vai acontecer, pois nós temos aqui grandes empresários, nós temos aqui um grupo seleto de pessoas que vão estar trazendo para nós uma grande quantidade de informação. Eu gostaria, nesse momento, de me apresentar a vocês. Meu nome é Benedito, eu sou professor do Instituto Federal de São Paulo. Nós estamos aqui em parceria para que esse evento aconteça da melhor forma possível. Eu gostaria, nesse momento, de apresentar os nossos convidados e para que nós possamos aqui desenvolver o nosso trabalho. Eu gostaria de apresentar aqui o senhor Alex Pacheco, diretor da empresa Kairos, do Brasil. Boa noite, Alex. Muito boa noite a todos, boa noite, Benedito. É um prazer estar com vocês aí, compartilhar a nossa visão e compartilhar ideias a respeito do desenvolvimento da nossa região, especialmente do setor metal mecânico. Obrigado pelo convite, é uma honra para nós. Muito bem, temos aqui também o Igor, ele é professor da Faculdade Tecnológica de São Paulo, aqui de Sorocaba. Igor, você poderia fazer um momento de fala com a gente aqui? Perfeito, Benedito, né? Primeiro, gostaria de deixar claro para todos que é uma honra estar num grupo tão seleto, né, de participantes. A gente que vem nessa luta aí já há muito tempo, né, de desenvolver a região de Sorocaba, e essa luta passa por essa interação, né? Então a gente, e a FATEC Sorocaba nesse ano em especial, né, faz 50 anos já de busca, né, não só no desenvolvimento aí tecnológico, né, não só no ensino, marcando sempre aí a sua presença com pioneirismo no ensino tecnológico, mas também no desenvolvimento tecnológico das empresas de Sorocaba e região, né? A nossa FATEC aí já são nesse período de 50 anos, são mais de 10 mil profissionais altamente capacitados, né, que a gente entregou ao mercado, e todo ano, né, a FATEC tem entregue mais 400 tecnólogos, né, para essa lista de profissionais bem-sucedidos, tá? Então, hoje, apresentando um pouquinho mais da FATEC aí para vocês, ela conta com 10 cursos superiores de tecnologia, tá? Então, são todos esses cursos reconhecidos, né, pelas entidades e classes respectivas, né, e voltados a atender basicamente essas demandas de mercado, né, essa é a característica de uma faculdade de tecnologia, tá? Então, dentro do nosso setor, mais especificamente aqui, o setor metal mecânico, né, a gente tem 3 cursos aí se destacando, são os cursos de processos metalúrgicos, fabricação mecânica e projetos mecânicos, tá? Mas além desses, a FATEC também oferece cursos na área de polímeros, logística, análise e desenvolvimento de sistemas biomédicos, eletrônica automotiva, e os mais recentes cursos criados aí, também sob demanda, né, de manufatura avançada e gestão da qualidade, né? Então, assim, a FATEC reforça aí o seu compromisso, né, de se manter atualizada frente às necessidades do mercado. Muito bem. Eu gostaria de convidar agora o Cláudio, ele é gerente técnico da Voso. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Benedito. Queria agradecer a oportunidade aqui de expor um pouco as ideias, né, dar uma orientação para quem está entrando no mercado, mostrar que o caminho não é fácil, mas é possível de ser trilhado por qualquer pessoa, basta um pouco de esforço, um pouco de dedicação e, mais uma vez, agradecendo ao convite aí, estamos abertos aqui para responder as perguntas e falar um pouco mais sobre a área metalúrgica, que tanto nos apaixona. Muito bem, somos aqui os graxeiros, né? Mas é uma área muito importante e que tem contribuído muito, né, para com a nossa sociedade e para com a nossa nação também.
Eu gostaria de convidar agora o Elvio, ele é diretor da Topo Containers, aí eu vou deixar ele para o finalzinho um pouquinho, mas vamos chamar o Erli, né? O Erli Domingues, que ele é o diretor da Ciesp, da nossa cidade de Sorocaba. Boa noite, Erli. Olá, boa noite. Boa noite a todos aí. É um prazer imenso aí pelo convite e estar junto com vocês aí. Eu acho que é um momento ímpar da gente pensar um pouco no desenvolvimento de Sorocaba, uma cidade industrializada, e eu representando aqui o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o Ciesp, junto com a maioria aí que eu já conheço bastante aí, não só das indústrias, mas do setor acadêmico que está presente, e alguns do setor de governo, né, que na realidade forma aí a sustentação e o equilíbrio de um desenvolvimento de uma cidade. Então, eu acho que o Ciesp aí tem muito a colaborar, junto com vocês aí, que é um grupo seleto, como já foi citado aí também, e pensar no desenvolvimento não só de Sorocaba, mas pensando principalmente na região metropolitana. Eu acho que Sorocaba aí com as 28 cidades, Sorocaba é mais 27 cidades que compõem a região metropolitana, nós temos que ter todo esse equilíbrio e pensar sempre nesse desenvolvimento integrado do desenvolvimento sustentável da cidade, principalmente no momento aí de novas tecnologias, inovação tecnológica, e pós uma crise que nós passamos, pós uma pandemia, eu acho que essa somatória de esforços que nós estamos tendo aí, iniciando junto com a PL não só a PL, mas eu acho que o contexto é muito maior do que a PL. Então, a gente está totalmente a dispor aí para somar esforços junto a vocês aí. Obrigado pelo convite. Ok. Então, dando continuidade, eu gostaria que o Alex Martins falasse um pouquinho com a gente também. Ele é gerente regional do Sebrae daqui de Sorocaba. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar podendo participar desse webinar aqui, né, no setor tão importante para o nosso município, para a nossa região, que é o metal mecânico aqui, envolvendo todas as nossas indústrias e a cadeia como um todo. Obrigado, Benedito. Obrigado aí pela abertura. Dizer que, para nós do Sebrae, esse segmento, né, é um segmento que a gente acompanha já há muito tempo, né, pensando aí nas micro e pequenas empresas, né? Hoje, nós, como Sebrae, temos atuado nos principais segmentos, né, da economia, e a gente fica muito feliz com essa iniciativa. A gente já vê um tempo, né, que a Prefeitura, aí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, com todos os demais parceiros e colegas que estão aqui hoje, dividindo esse espaço do webinar, vem trabalhando, vem se organizando. A gente acredita muito, né, que a gente pode estar junto com vocês e que é o momento agora de a gente retomar aí, né. Gostei muito da fala do Erli aí, a gente tem que ter esse olhar, sim, da floresta e não apenas da árvore, né. Então, quando a gente ter o olhar da região metropolitana, eu acho que a gente cresce, a gente ganha muita força nesse momento. A gente vai precisar, né, agora de muita capacitação, a gente vai precisar pensar em políticas públicas, né, programas setoriais, né, o APL recém aí reconhecido pelo governo do Estado de São Paulo. A gente precisa buscar tecnologia, inovação, pensar na exportação, né, como um caminho também para crescimento e para desenvolvimento da nossa região. Enfim, o Sebrae tem uma infinidade, né, de atividades aí que vem para agregar, né, para as micro e pequenas empresas de maneira geral, não só para o setor metal mecânico. E eu diria para vocês que a nossa prioridade agora, nesse segundo semestre, está focada em 3 pilares muito importantes. Um deles é a questão do crédito, importante aí para que as empresas possam continuar essa caminhada, desenvolver novos projetos. Para isso, né, o Sebrae vem trazendo também a questão da tecnologia como segundo pilar, e o terceiro, a questão do acesso ao mercado, que é muito importante para a gente poder fazer com que o setor avance. É isso. Queria deixar aí o Sebrae à disposição de todos vocês aí, e vamos avançar no nosso webinar. Muito obrigado, Benedito. Boa noite a todos. Muito bem. E nós temos também um outro convidado que está
daqui a pouco vai estar posicionado com a gente, mas saibam vocês que estão nos ouvindo, para nós é um grande prazer ter vocês com a gente, sabe? Porque nós estamos aqui passando por um momento onde esse nosso APL, né, como foi colocado pelos nossos convidados, é um momento muito especial porque esse nosso APL agora ele foi reconhecido, né? E sendo ele reconhecido, nós precisamos dar um feedback para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, e nós contamos com vocês, empresários, porque a nossa função enquanto educadores, né, é colocar dentro da empresa de vocês um profissional com qualidade, um profissional que tenha capacitação para poder desenvolver o trabalho enquanto profissional, né? Então, para nós é um prazer muito grande estar com vocês aqui, tá? E nós temos uma dinâmica aqui para o nosso trabalho, tá bem? E nessa dinâmica a gente vai fazer da seguinte forma, nós vamos dar aí um certo tempo para cada um dos convidados poderem falar um pouquinho a respeito, e nós temos algumas perguntas também que nós faremos a vocês, né? Então, no finalzinho de tudo, nós estaremos abrindo para as pessoas que nos assistem aí, através da internet, através do YouTube, para que vocês também possam lançar algumas perguntas para nós aqui, para os nossos convidados, para que nós possamos aí saciar essa demanda, né, que é tão importante para nós, tá? E o tema da nossa webinar é o seguinte, é um tema assim bastante aberto, né, é muito bom, né, para a gente poder desenvolver uma série de assuntos aqui. Então, nosso tema principal aqui é o seguinte, é a sinergia entre a academia e as empresas do setor metal mecânico, né? Quando nós falamos do setor metal mecânico, né, ele é uma cadeia muito grande, né? Então, nós podemos aqui fazer uma série de perguntas, né? Mas nós vamos limitar em algumas poucas perguntas para que nós possamos ter tempo para poder respondê-las com bastante detalhamento e deixar bem claro para todos os nossos convidados essas informações, ok? Gostaria de saber se os nossos convidados querem fazer mais alguma explanação, alguma colocação. Benito, aqui é Alex Pacheco da Claros. Eu gostaria, eu cometi uma falha aqui de não apresentar a nossa empresa na minha introdução. A Claros, talvez como nome, seja pouco conhecida aqui na cidade, mas somos uma empresa já há décadas na cidade de Sorocaba. Produzimos baterias automotivas aqui, baterias Eliar, né? Empregamos mais de 1.200 pessoas aqui na nossa unidade que fica no Distrito Industrial, e a gente vem acompanhando, junto com a cidade de Sorocaba, o crescimento da cidade ao longo dessas décadas, né? E sempre que possível interagindo entre as nossas atividades profissionais e com a comunidade, especialmente com as instituições de ensino na cidade de Sorocaba, né? Fazemos parte do maior grupo fabricante de baterias do mundo, e para nós tem sido uma experiência excelente participar do APL e poder reforçar as nossas redes de conexões na cidade de Sorocaba. Agradeço aí pelo espaço para a gente falar. Aqui o Benedito está mostrando, né, um pouco do que a gente faz, os clientes que atendemos, né, uma vasta amplitude de clientes no setor automotivo, desde motos até veículos pesados, né, e várias marcas que produzimos para o mercado de reposição. É um prazer aí estar com vocês no dia de hoje. Obrigado, Benedito. Muito bem, eu que agradeço a vocês, né, e agora nós vamos partir então para essa parte operacional, né? Então, a primeira pergunta que nós gostaríamos de lançar para vocês, né, nós vamos fazer aqui 3 blocos de perguntas, tá bem? Então, para cada pergunta, nós vamos envolver 2 participantes, tá bem? Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual a visão de vocês sobre a sinergia existente entre as empresas e as instituições de ensino, né? Então, eu queria começar essa nossa primeira pergunta com o senhor Cláudio. Você poderia começar para a gente, dando uma informação a respeito disso? Sim, Benedito. A visão da VOSDO, né, do Grupo VOSDO como um todo,
Lembrando que a Voz é um grupo multinacional, tem filiais em mais de 20 países. Nós temos essa sinergia em todos os países que nós trabalhamos. A gente enxerga isso muito positivo, não só para a empresa, mas como para a própria instituição de ensino, a escola, né, e a sociedade como um todo. É um grande ciclo de benefício, um ciclo de bondade, vamos dizer assim, porque você capacita a mão de obra para a indústria, ao mesmo tempo você possibilita o complemento do conhecimento adquirido na instituição de ensino com a execução do trabalho na prática, ou seja, aquela pessoa que a partir do momento que ela entra na escola e ela tem a oportunidade de começar a trabalhar ali no dia a dia, na realidade das empresas, ele consegue entender melhor como as coisas funcionam e isso o ajuda no estudo. Além disso, esse ciclo, quando você tem uma região com muitas pessoas, com grande conhecimento técnico, o que isso traz? As empresas, elas começam a enxergar essa área diferente. Essa região, ela começa a ter uma atratividade maior para as companhias. E foi o que aconteceu exatamente com a Voz. A Voz, ela se posicionou em Sorocaba porque é uma região extremamente rica em mão de obra, que é o nosso foco principal hoje aqui no mercado nacional, e assim você vai criando esse ciclo de benefícios, certo? Você vê que são pessoas mais capacitadas, mais educação, empresas melhores, mais eficientes, sociedade ganhando com o mercado girando, um mercado pulsante que gira, que consegue fazer um crescimento orgânico do todo, correto? Você tem que ter esse centro tecnológico para poder fazer esse trabalho. E, obviamente, além disso, tem o fornecimento de matéria-prima, que também vai depender um pouco desse cenário, correto? Muito bem. Eu gostaria de ver um pouquinho o Alexandre, o que ele tem para nos dizer com relação a isso. Obrigado, Benedito. Vamos lá. Bom, eu acredito que, né, quando a gente fala de sinergia, né, o que está na nossa pergunta aqui, né, eu acho que é a palavra-chave quando a gente, né, precisa falar da união, né, da academia e das empresas e instituições. Então, é fundamental que a gente, né, trabalhe, né, buscando essa cooperação cada vez maior entre academia, empresas e governo. Isso é fundamental, né? Ninguém caminha sozinho. Essas três partes se juntam, a gente cria uma interação. E essa interação, ela gera frutos, ela traz resultados, né? E esse resultado precisa de novas tecnologias, né? Que são frutos de pesquisas, de novos projetos, né? E isso vira no nosso dia a dia novos produtos, serviços ou até processos. Sempre buscando maior eficiência. Então, a academia tem esse papel importante, né, de nos ajudar nesse desenvolvimento. Essa dinâmica, né, ela acelera o desenvolvimento nacional, né, beneficiando toda a sociedade, né, em produtos e serviços. Isso é fundamental, né? A gente pega a nossa região aqui metropolitana, a quantidade de universidades, faculdades que nós temos, né, o tamanho do parque. Então, nesse momento que a gente está passando agora, né, por uma pandemia, né, se mostra ainda mais importante que essa aconteça, né, pesquisas científicas, tem soluções para essa vida moderna, né, que a gente vive. Hoje a gente então, essa questão do sustentável passa a ter um valor ainda maior ainda dentro desse contexto. Então, assim, é uma ação extremamente importante, acho que vale um esforço de todos nós aqui, né, que estamos nesse webinar, né, criar essa sinergia, né, fazer com que esses desafios, né, esse sistema produtivo, né, se conectem. Né. Nós temos uma parte tecnológica aqui, né, já com várias das universidades lá presentes dentro do parque, mas eu acredito que a gente tem
enorme potencial. Eu acho que essa sinergia já existe, mas ela poderia estar trazendo muito mais resultado para o nosso desenvolvimento. Eu acredito que as universidades, né, partindo, né, para esses relacionamentos, né, operativos, né, as empresas, nossas entidades, né, de apoio, né, a gente consegue, sim, estimular esse processo de inovação, proporcionando transferência, né, de informação, de conhecimento, e com isso, né, atingindo aí o desenvolvimento, né, mais do que econômico, o desenvolvimento científico e tecnológico, né. Então, muitas vezes, né, a gente cai na prática do negócio, a gente cai nos problemas do dia a dia da empresa, né. Eu falo isso, né, frente ao Sebrae, a gente está todo dia conversando com os empresários, mas a gente acredita demais na força da pesquisa científica, né, para o desenvolvimento de tecnologias, né, que vão, na verdade, ajudar nas práticas, né, do desenvolvimento dos negócios. Então, isso é muito importante para que a gente tenha essa interação. Universidade, empresa, governo, de forma efetiva, né, onde cada um assume um papel dentro dessa interação. E aí, com isso, a gente consegue, né, uma sociedade, né, mais democrática, como o Cláudio disse, né, uma sociedade onde a gente tenha profissionais capacitados, né, empresas preparadas para que a gente possa aí, ter uma região mais empreendedora e com isso acelerar o desenvolvimento. Muito bem. Essa fala do Cláudio, do Alexandre, ela é muito proveitosa, porque muitas escolas hoje que trabalham com ensino médio já estão investindo para que esses alunos que de lá saem, né, eles já possam, inclusive, trabalhar com pesquisa. Eles estão aprendendo a fazer pesquisa dentro do ensino médio, né? E isso é muito importante, porque isso desenvolve a criatividade, isso estimula o aluno ou aluna, né, a estar cada vez mais e mais próximo dessas tecnologias que estão surgindo. Porque tem muita coisa hoje acontecendo. Tem muita coisa hoje muito prática, né, que os nossos educandos, os nossos alunos podem estar trabalhando para que cada vez mais e mais seja aflorado essa informação, para que essa pesquisa seja cada vez mais e mais próxima. Isso só vai contribuir para com os nossos empresários e vai enriquecer muito na formação de cada um desses alunos, né? Então, eu gostaria agora de nesse momento, né, fazer uma segunda pergunta aqui, e ela vai no seguinte sentido: quais são as possibilidades ou as opções, né, para ampliar a sinergia entre as empresas do APL, né, que o APL para nós significa Arranjo Produtivo Local, né, e do setor metal mecânico e academia também. Então, repetindo a pergunta, na sua opinião, quais são as possibilidades para ampliar a sinergia entre as empresas do APL, metal mecânico e a academia? Quando nós colocamos academia aqui, pessoal, nós colocamos da seguinte forma: são as escolas, né, de primeiro, de segundo graus, né, são os alunos que são formados, que têm a formação técnica e tudo mais, né? Não vamos trabalhar simplesmente aqui com a graduação, mas sim o envolvimento de todo esse grupo, né, essa cadeia toda. Então, eu gostaria que o nosso amigo Alex começasse respondendo para a gente essa pergunta. Você tem 5 minutos aí, fique à vontade. Pois é, Benedito, para falar de possibilidades de sinergia, talvez 5 minutos sejam poucos, porque existem muitas possibilidades. Mas eu vou me enfocar aqui em algumas que eu enxergo como essenciais, né? Quando a gente fala em sinergia entre academia, entre instituições de ensino e empresas e o trabalho, né, passa diretamente por um trabalho a 4 mãos, né? Então, na academia, onde concentra-se a tecnologia, a pesquisa, o estudo acadêmico, né? E nas nossas empresas é a vida real, para aquilo que aprende na escola, a gente tenta colocar na vida real. Então, essa sinergia, para mim, essa integração passa por trabalhos conjuntos, né? Uma conexão de escola e empresa trabalhando junto e tendo como elo de ligação o material humano, né? Seja o estudante ou seja o graduado que bebe
do conhecimento da academia para se manter atualizado e trazer novas técnicas, novas metodologias, né? Isso passa pelo trabalho em conjunto em projetos práticos, né? Os casos de estudo podem se transformar em casos de trabalho conjunto, né? Onde a academia entra com conhecimento e a empresa entra com a problemática, com os desafios do dia a dia, né? Entendo que essa interação pode abranger qualquer área da empresa, né? Em qualquer especialidade da academia, desde aquelas relacionadas à parte mais técnica, né, de desenvolvimento de produto, de materiais, de processos de manufatura, mas indo além também nos processos de negócio, né, áreas financeiras, jurídica, tecnologia da informação, marketing, contabilidade, né, e todas essas áreas que existem uma área de conhecimento por trás e uma área prática, são áreas de possibilidade de interação entre academia e escola, né? Vejo também que as instituições de ensino são uma grande fonte de trabalho conjunto nas questões de desenvolvimento e inovação, né? A gente fala muito em inovação nas nossas empresas, mas para inovar a gente precisa de ideias novas, precisa de conhecimentos novos, e acho que é nas escolas que a gente consegue encontrar muito desse recurso para nós, né? Entendo também que as instituições de ensino, né, podem nos apoiar muito no desenvolvimento dos nossos colaboradores, né? Aquela pessoa que já se formou, que já passou por aquela fase acadêmica, nós temos a opção de retorná-los para a escola, seja compartilhando o conhecimento prático que tem no nosso dia a dia aqui do trabalho, seja aprendendo também através da construção de networking entre empresas e escolas em ambiente que exista o fomento da troca de sabedoria, troca de conhecimento, né? Hoje, eu vejo que nós, empresas, já contribuímos indiretamente na formação de jovens talentos, né? Praticamente todas as empresas têm programas de estágio, programa de menor aprendiz, e isso ajuda na formação técnica, na formação prática dos estudantes, né? E a área de oportunidade que eu vejo grande aí é uma conexão maior com aquele pós-formado, pós-graduado, se manter conectado com a escola, né? Entendo que as instituições também podem trabalhar junto com as empresas, e quando a gente fala aqui em APL, né, temos um grupo de empresas que poderíamos trabalhar junto com as instituições, formando trilhas de desenvolvimento de pessoas, né? Áreas específicas de conhecimento, seja uma área de solda, seja uma área específica de manufatura, ou alguma área de processo de negócios, podemos levar essa demanda para que as instituições de ensino programem cursos e matérias específicas que nos atendam no dia a dia, né? Uma outra questão, que até hoje eu conversei bastante com o pessoal da FATEC, né? Nós, empresas, dispomos, muitas vezes, de estruturas de manufatura, de laboratórios, temos nossos processos de negócio, né? E não seria muito custoso para nós abrir as portas para a gente também trocar conhecimento e sermos também uma fonte de atualização para as instituições de ensino, porque no dia a dia a gente vai aprimorando e aprendendo com contatos com outras empresas, com consultoria que nos assistem, né? E a gente pode ser também uma fonte de experiência prática para a instituição, né? E por fim, né, eu vejo o seguinte: tem um terceiro elemento, um terceiro ator nesta grande seara de oportunidades, que é o poder público, que é a organização, seja municipal, estadual, federal. Eu acho que tem um papel importante de promover e estimular essa aproximação entre escola e empresas, né, de uma maneira estruturada, para que isso funcione de maneira perene, e eu acredito que o APL faz muito bem esse papel, ou pelo menos está com o intuito de fazer esse papel, né? Então, acho que nesse momento é essa contribuição que eu tinha para dar. São várias ideias, várias possibilidades, e eu acho que são todas muito tangíveis. Se a gente se focar em poucas essenciais, conseguimos fazer alguma coisa bem bacana aqui para a nossa cidade, para a nossa região metropolitana de Sorocaba.
Muito bem, obrigado pela sua participação. Eu gostaria de convidar o Cláudio para responder também essa pergunta para nós, por favor. Oi, Benedito. Então, o nosso pensamento segue bastante o pensamento do pessoal anterior. A ideia é bem essa mesmo, é você trazer tanto o conhecimento da escola para dentro da fábrica, porque isso pode trazer, obviamente, você tem processos produtivos, esses processos eles podem acabar se defasando, ou você tem sempre pessoas que querem fazer a mesma coisa sempre, e aí aonde vem o novo, né, o fresco, vamos dizer assim, no mercado, ele vem mais antenado, ele vem da escola onde ele vem absorvendo mais novidade. Então, de repente, esses alunos, eles são motores de desenvolvimento das companhias. São eles que trazem novidades. Por exemplo, muita gente não sabe mexer direito no celular, não é? Tem gente que não sabe mexer em computador. Então, essa garotada, esse pessoal mais novo, eles vêm para trazer mesmo essa energia, esse sangue novo, essa transformação, por que não dizer assim, na indústria metalmecânica, porque o pessoal às vezes olha e fala, pô, é ferro, é só ficar marretando ferro, soldando ferro, fazendo isso, usina, faz, mas não é. Você tem novas tecnologias embarcadas, você tem diferentes procedimentos, você tem trabalhos que podem ser desenvolvidos que, às vezes, o pessoal vem da escola e já aproveita e traz as novidades. Por que não? Ninguém tem a fórmula exata das coisas. Então, às vezes, o que parece óbvio nem sempre o é. E aí a gente tem essa interação, por exemplo, da escola com a indústria. A indústria, como é que ela pode trazer um benefício para a escola? Fazendo apresentações da empresa, por exemplo, para os alunos, para que eles entendam se é realmente aquele ramo que ele quer trabalhar. Muitas vezes o aluno ele entra num curso específico esperando uma coisa, e no fim, quando ele começa a estudar, ele vê que é completamente diferente. Eu vou te dar um exemplo muito pessoal, tá? Eu comecei a fazer eletrônica, como técnico em eletrônica, eu sou do Instituto Paula Souza, da ETESP, e eu comecei porque o meu sonho de adolescente era ser DJ de festa. Então, eu queria arrumar equipamentos eletrônicos. Aí, quando eu cheguei na escola, eu falei, opa, não é bem assim, é bem diferente, entendeu? Então, aí eu tive uma noção muito melhor, a partir do momento que eu tive contato com empresas que a escola trazia, de como isso funcionava. E, no fim, eu descobri uma paixão, eu descobri a ferrovia, isso me trouxe, eu sou engenheiro de telecomunicações, por exemplo, e isso trouxe um novo mundo para mim, um mundo de verdade se abriu para mim a partir do momento que eu comecei a estudar na escola técnica, depois fui para a engenharia, e tudo isso vem, vamos dizer assim, agregando em ambos os lados, né? Você tem a empresa mostrando uma realidade, o que você pode fazer, e do outro lado você tem a escola com a novidade, com o sangue novo, com essa... E, inclusive, por que não os laboratórios, né? A Escola Federal, por exemplo, tem excelentes laboratórios. Você pode desenvolver, por exemplo, novos tipos de testes, novos tipos de trabalho. Você pode desenvolver, por exemplo, você tem um processo produtivo dentro da sua fábrica. Você joga esse paradigma que a gente chama, que é um problema, para a faculdade, para a escola, seja lá quem for. E, por exemplo, você tem lá um procedimento, esse procedimento demora um absurdo de tempo, e num estudo feito pelos alunos, com orientação dos professores e tudo mais, você consegue diminuir tempo. Diminuindo tempo, você ganha produtividade, você tem mais segurança no trabalho, você tem uma lucratividade melhor, e tudo isso se volta naquele ciclo que eu comentei lá atrás. Você tem melhores profissionais, melhores empresas e uma melhor sociedade também.
toda essa cadeia se movimenta de maneira espetacularmente positiva a partir do momento que você tem essa sinergia entre esses campos. Ok? Muito bom. É importante, né, que esses nossos alunos, né, independente da formação que ele tenha, essa porta que está sendo aberta hoje aqui, para que nós também possamos aí quebrar algumas barreiras, né, e entender que é o seguinte: o empresário, ele não é aquela pessoa fechada que não deixa você entrar na fábrica, né? Essa proximidade, ela precisa acontecer. Quanto mais próximo a academia, quanto mais próximo as instituições de ensino estiverem com as empresas, melhor vai ser a formação desse aluno, né? E vai dar também bastante visibilidade a uma série de coisas, né? Tem uma série de projetos, né, que as instituições começam a desenvolver. Que tal se fosse desenvolvido, por exemplo, lá um projeto para resolver o problema dentro de uma empresa, né? Hoje nós temos aí os TCCs que são desenvolvidos. Esses TCCs eles poderiam estar agregados dentro de uma realidade da empresa, para que o empresário também possa fazer o quê? Ele possa reconhecer esse trabalho, e aí ele vai ter lá na frente um profissional capacitado para solucionar algumas coisas que de repente tem na fábrica, e às vezes para a empresa fica um custo muito alto. Então, às vezes, nós, com os nossos trabalho de final de curso, nós podemos colaborar, sim, com esses empresários. E nós temos aqui, então, mais uma pergunta a ser feita, que seria a seguinte: quais os benefícios podem ser obtidos na integração entre instituições de ensino, empresas e sociedade? Repetindo a pergunta: quais benefícios podem ser obtidos na integração entre instituições de ensino, empresas e sociedade? Para responder essa pergunta, no primeiro momento, eu gostaria de convidar o senhor Igor. Perfeito, Benedito, obrigado pela palavra, né? Então, primeiro eu gostaria de deixar aqui minha satisfação, né, em ouvir as palavras ditas anteriormente aí pelos colegas, o Alex, né, o Alexandre e o Cláudio, né? Então, ver que é importante para todos, né, que estão aqui acompanhando o nosso webinar, ver que a visão, então, das empresas, né, não é simplesmente enxergar as instituições de ensino meramente como produtoras, né, de mão de obra capacitada, tá? Então, fica claro aí que existe, sim, né, essa visão de que existe muito espaço para inovação, né? E aí eu vou trazer uma experiência, né, que a gente vem aí nos últimos anos na FATEC, muito dentro disso, de tudo isso que foi falado, né, em especial aí pelo Cláudio, né, e pelo Alex também, onde a gente começou a observar como que a gente como que a gente como que a gente consegue criar espaços de inovação dentro, né, dessa interação do que a gente está chamando aqui de sinergia, né? Então, a gente observou que a gente consegue melhorar, né, os resultados obtidos com uma interação coordenada, né, promovendo o uso inteligente de 3 recursos. Então, a gente pode imaginar a inovação, né, como tendo a inovação como base, basicamente, aí 3 tipos de recursos. Então, são eles os recursos materiais, né, os recursos intelectuais, o conhecimento e o tempo, né? O que a gente percebe é que, de alguma forma, né, seja pelo lado da empresa ou na universidade, né, nas instituições de ensino, acaba que um desses recursos, em algum momento, ele fica, né, de certa forma, ocioso. A gente enxerga, por exemplo, dentro das empresas, como muito bem colocado pelo Cláudio, né, a disponibilidade de materiais, de processos, de equipamentos e até mesmo de laboratórios complementares àqueles que a gente encontra já na faculdade, né? Então, a gente encontra na empresa o recurso material, encontra também o recurso intelectual, o conhecimento técnico, mas muitas vezes na empresa não tem aquele funcionário, né, com o tempo disponível para o engajamento numa pesquisa científica ou no desenvolvimento tecnológico, tá? Então, a gente tem na empresa, né, material, recurso técnico, né, conhecimento, e não tem o tempo para desenvolver esse trabalho. Por outro lado, nas instituições de ensino, né, a gente tem na figura do professor o conhecimento e tem na figura do aluno o tempo
percebe? Então, a gente entende que a coordenação desses recursos, né, sabendo utilizar bem esses recursos através estágios, né, programas como já foram ditos, né, além de estágio, TCCs, né, a gente tem uma experiência muito grande nesses últimos anos nesse sentido. Então, já existe até mesmo um certo enviesamento. Então, na FATEC, por exemplo, quando o aluno ele trabalha numa empresa, né, a gente já começa ali, logo no início do trabalho de conclusão de curso, já começa a instigar o aluno, olha, você não tem lá na empresa nenhum problema que você pode trazer para a gente desenvolver, tá? Eu trouxe aqui para apresentar para vocês um exemplo, né? Onde a gente conseguiu, utilizando, né, esses 3 recursos, né? A gente conseguiu gerar aí um processo, né? Um desenvolvimento tecnológico de grande impacto, né? Então, a gente tinha um aluno que ele operava um forno, né? Um forno de fundição, né? Um forno de 10 toneladas de aço, né? É inviável, obviamente, para a FATEC manter, né? Nas nossas... no nosso laboratório, um forno para fundir 10 toneladas de aço, né? Mas esse aluno, né, ele era aluno da FATEC e operador, ele teve uma ideia. Ele chegou para a gente e falou, olha, professor, eu acho que a gente podia melhorar, né, uma coisinha aqui, assim, assado. Eu falei, olha, vamos fazer. Então, a gente entrou em contato com a empresa, né, explicou a solução que a gente estava entregando para eles entenderam, testaram a solução, né, e no fim a gente teve uma melhoria, né, uma redução bem significativa de custo operacional, né. Então, nessa ideia que o aluno trouxe, a redução mensal de custo operacional para ele para a empresa foi na casa dos R$300 mil, né. Então, a gente está falando aí de um recurso, né, que no ano a gente está economizando mais de R$3 milhões. Como muito bem colocado pelo Cláudio, o que a gente está gerando? Lucratividade no nosso processo. A gente está aumentando a margem da nossa empresa, tá certo? No ambiente hoje de negócios, onde a competitividade ela é mundial, então as nossas empresas aqui de Sorocaba não estão preocupadas, né, com o vizinho apenas, né? Está todo mundo de olho com a empresa lá do outro lado do mundo, que trabalha 24 horas por dia, né, tentando tomar o seu cliente de você. Tá certo? Então, entrando nesse ciclo virtuoso que o Cláudio citou, né, a gente consegue, através desses tipos de trabalho, desse tipo de interação, né, criar aí, até mesmo na empresa, uma vantagem competitiva. Então, a empresa passa a ser mais competitiva frente aos seus pares, aos seus concorrentes, né, que estão numa luta, né, terrível, aí, a luta do mercado para sobreviver. Né, e com isso, a gente consegue manter esses empregos, ganham, né, a empresa, ganha a faculdade, né, estava ali com o recurso, né, muitas vezes ocioso, a gente tem lá o conhecimento, tem um aluno com tempo, mas não tem essa demanda que fica presa lá dentro da empresa. Então, ao trazer essa demanda para a faculdade, a gente consegue, né, resultados realmente incríveis. Então, a gente entendeu que, buscando, né, uma gestão desses 3 recursos, a gente realmente consegue resultados incríveis, né? E aí, colocando isso dentro, mais especificamente, do nosso setor, né? Hoje, a gente sabe, em Sorocaba, no setor metal mecânico, é responsável por 1/3 dos empregos, né? Isso quer dizer que a cada 3 trabalhadores sorocabanos, né, com carteira assinada, 1 tira o sustento da sua família do setor metal mecânico. São mais de 600 empresas na região. Então, a gente tem um trabalho de muita relevância, sim, para a sociedade também. Né? Então, aqui a gente está se unindo, né? Felizmente, né, a sinergia do discurso ela já existe, né? A gente percebe claramente em tudo que foi dito, né? E agora é a gente continuar nesse processo, né? Desenvolver o APL sempre mantendo esse foco, né? De tornar a gestão desses recursos, né? Garantir que esses recursos sejam geridos para que eles funcionem em plena rotação aí, né? E essas engrenagens continuem cada vez mais engrenadas e funcionando, né? Gerando emprego, gerando renda, né? E a sociedade como um todo, obviamente, tira as suas vantagens disso. Ok. Obrigado, Igor. Gostaria que o senhor Eli estivesse fazendo também sua fala em cima dessa questão. Bom, eu acho que o ponto aí, quando a gente fala em academia, as indústrias, eu acho que o desenvolvimento econômico e industrial, eles sempre estão atrelados e caminham junto. Eu acho que, historicamente, aí, as economias que alcançaram o maior nível de renda, qualidade de vida, envolvendo aí a sociedade como um todo, são os países que trilharam o caminho do desenvolvimento industrial. E, obviamente, agora pensando em desenvolvimento industrial com inovação.
E inovação, quando a gente se fala em inovação, aí o tema é APL, junto com inovação tecnológica, junto com a indústria 4.0, a 5G, que também já está chegando para a gente aqui, embora o Brasil está apanhando até na 4G ainda, mas estamos aí caminhando tem que chegar na 5G. Então, isso daqui, esse sistema aí de APL, inovação, 4G, 4.0, 5G é urgente e é da maior relevância aí para o Brasil, principalmente nesse momento aí que nós estamos saindo de uma crise que nós passamos aí por 4, 5 anos, uma crise pós-pandemia, onde muitas empresas, não só as multinacionais, as grandes empresas, foram muito penalizadas, e aí a gente dá um enfoque muito grande aí nas indústrias desse segmento metal mecânico, como foi citado, 1/3 das empresas de Sorocaba são do setor metal mecânico, e é a que realmente foram precursoras na década de 60, 70, que vieram para Sorocaba, e muitas delas que geram muito emprego, inclusive, na nossa cidade. Então, eu acho que a APL é muito bem-vinda, esse trabalho que nós temos que fazer ainda tem muita avenida, é longa ainda pela frente. A interação junto com a academia é fundamental. Eu acho que nós estamos bem avançados, eu acho que comparando com muitas cidades, e eu digo isso a gente tem muita reunião lá no Ciesp, na Fiesp em São Paulo, e a gente interage muito com outras regionais de outras cidades do estado de São Paulo. E dá para perceber que nós estamos muito bem avançados a nível de interação junto com o setor da academia. Academia que eu digo, desde como você citou no início, desde o setor colégio técnico, em todas, até na universitário, na academia plena. Então, estamos bem avançados, mas ainda estamos muito longe do que muitos países europeus, do que muitos países asiáticos, dessa interação, de fazer com que a academia esteja dentro da indústria, fazendo, propondo, trabalhando junto. Eu acho que e esse tipo de reunião que está tendo entre empresas e academia junto, e o poder público, principalmente, essa tríplice hélice, isso é fundamental. Eu tive hoje de manhã, eu presido também, sou diretor do Ciesp, sou empresário, e também presido o CMDS, que é o Conselho Municipal do Desenvolvimento Econômico e Social. E hoje de manhã eu tive reunião, hoje às 8h30 até às 11 horas, e aprovação bienal de algumas empresas que passam por nós lá, e um dos temas também, a gente está analisando muito, pós-pandemia, com a inovação tecnológica que está tendo, nós temos um plano de incentivo à atração de novos investimentos na cidade, que é novo, foi feito agora em 2019, que é final de 2018. Ele está bem recente, é um plano moderno, mas eu acho que com toda a mudança que está tendo aí, de pós-pandemia, de home office, as empresas de inovação que vão mudar muito daqui para frente, nós temos aí, principalmente no próximo governo agora municipal, a partir de 2021, de novo repensar esse plano de incentivo para ver como é que a gente pode trabalhar para trazer de novo incentivos voltados para essas empresas de inovação para Sorocaba. Por isso que eu digo, então tem que entrar o setor do governo, o setor das academias, totalmente interagir muito mais ainda junto com o setor industrial, com o setor das empresas. Também foi citado aí a dificuldade que se tem aí, embora tenha um desemprego aí, uma taxa muito alta no país, em Sorocaba não é diferente, mas também tem uma dificuldade muito grande das indústrias buscarem profissionais no mercado. Parece que é um equívoco, a gente vê, tem desemprego, mas está faltando gente qualificada nas empresas. E, lamentavelmente, muitas empresas vão buscar mão de obra qualificada em outras cidades. Então, é um pouquinho de aberração. E olha que nós temos muitas universidades, faculdades, ensinos técnicos aqui em Sorocaba. Temos um relacionamento muito estreito para saber que tipo de formação que nós precisamos dentro das faculdades e universidades, que a indústria está precisando, mas, mesmo assim, ainda tem falha no meio desse caminho, ou seja, temos que trabalhar melhor para interagir melhor, verificar o que a gente precisa formar de mão de obra adequada para, inclusive, com essa nova tecnologia, com essa nova inovação que vem pela frente, o que realmente as empresas e as indústrias estão precisando para a gente formar dentro do setor acadêmico,
para as indústrias realmente não precisarem buscar o mínimo necessário fora da cidade. Não é bairrismo, não é nada, mas eu acho que se a gente tiver aqui, fica menos oneroso para as empresas a gente buscar profissional dentro da nossa cidade ou dentro da nossa região do que buscar profissional fora. E é um ganha-ganha, todo mundo ganha com isso daqui. Daí entra o poder público junto com uma lei de incentivo adequada, uma facilitação que a gente discutiu muito hoje de manhã, inclusive na reunião do CMDS, que é uma facilitação a nível de abertura de novos negócios, que é uma burocracia violenta no país, e não é diferente aqui em Sorocaba, burocracia por parte do setor público, para você abrir uma empresa, para você ampliar uma empresa, a burocracia que chega. Então, eu estou abrindo um pouco o leque até do que foi perguntado, mas na realidade tudo isso aqui está dentro desse contexto que é uma facilitação, que é fazer com que o ambiente de negócios fique melhor para as empresas. Então, eu acho que a PL é um braço muito forte que nós temos que trabalhar aí da PL Metal Mecânica, que significa 1/3 de todo o setor de trabalho em Sorocaba, do setor das empresas. E entrando nisso daí também, eu acho que, eu até falei hoje de manhã, nós estamos aí no setor, empresa ligada ao setor automotivo, nós temos pelo projeto Rota 2030, e nós devemos fazer um evento ainda, tá? Mas eu comunico, eu deixo depois a Helenir para comunicar a vocês, as empresas que fazem parte da cadeia produtiva do setor automotivo, foi criado pelo modelo Rota 2030 um programa de inovação, ou seja, para elevar o nível de tecnologia de inovação das empresas, caminhando aí, digamos, da 1.0 para 2.0, 3.0. E a gente está fazendo um modelo bem interessante, que é pegar as empresas âncoras e verificar quais são a cadeia de fornecedores que elas têm, empresas de usinagem, de caldeiraria, que, lamentavelmente, em função da crise, dificuldade, fluxo de caixa, não inovaram, por uma série de motivos. E não inovando, você não tem competitividade, as empresas multinacionais de grande porte acabam importando produtos de fora, que é mais competitivo, da China, do México, de outros países. Então, o Senai é uma das instituições que foram selecionadas pelo governo federal para fazer essa capacitação junto às empresas do setor automotivo da Rota 2030. São 600 horas que vai qualificar essas empresas, desde fazer um diagnóstico nessa empresa para ver que nível elas estão, depois fazer uma consultoria em Lean Manufacturing, digitalização, ou seja, está dentro tudo desse contexto da PL, ou seja, são ferramentas para melhorar essas empresas dentro do arranjo produtivo local. Então, isso daqui, essa segunda chamada, vai ser já a partir de 1º de setembro, saiu meio em cima da hora, e eu vou comunicar a vocês, vou deixar a Helenir aí depois para comunicar, passar o e-mail para vocês aí, e provavelmente na terça-feira a gente também vai fazer um evento virtual para ver que empresas estão querem entrar nesse projeto. Então, para a empresa vai ser custo zero, porque o dinheiro da Rota 2030 vai pagar o Senai, e o Senai vai fazer a custo zero para as empresas. São 600 horas de custo zero para as empresas que vão ser qualificadas a nível de melhoria de Lean Manufacturing, digitalização, ou seja, melhorar o ambiente de negócios dentro da empresa. Então, eu acho que está caindo tudo na hora certa junto a essa web que nós estamos fazendo aqui. Então, de um modo geral, era isso aí que eu queria falar. Obrigado. E daí a gente fica mais aberto a novas perguntas aí. Muito bem. Obrigado pela palavra de cada um de vocês. E esse tripé, né, entre ensino, pesquisa e extensão, ela tem que existir, né? Porque é só assim que nós vamos conseguir contribuir, né, para que as empresas estejam mais próximas das instituições de ensino. Chegaram algumas perguntas aqui no nosso chat, eu gostaria de fazer pelo menos umas 2 ou 3 aqui. Então, a primeira pergunta é do professor Dalton. Ele nos diz assim: eu gostaria de saber se as empresas do APL Metal Mecânico já estão em busca de jovens profissionais com conhecimentos sobre as ferramentas da indústria 4.0 e quais são as mais importantes hoje.
Ficou clara a pergunta para todos vocês? Eu gostaria que o Alex estivesse respondendo para a gente essa pergunta. Tá. Olha, esse é um tema interessante, porque a indústria 4.0, ela abrange um escopo talvez até infinito de possibilidades, né? Então, nos nossos programas de estágio, né, nós temos privilegiado dois aspectos, né? Um aspecto principal, não é o conhecimento que o indivíduo já carrega de background da escola, mas principalmente algumas características de perfil de potencial de desenvolvimento, né? E a partir daí a gente começa a trabalhar com esse indivíduo de acordo com as necessidades da empresa, a busca através de projetos, inclusive projetos de TCC, que ele possa trazer da instituição de ensino elementos que possam contribuir no dia a dia. Mas o conhecimento prévio não é um pré-requisito para nós. Porque hoje, além das questões técnicas, né, nossas empresas estão cada vez mais preocupadas com elementos, digamos, humanos e fatores humanos de desenvolvimento das pessoas, né? Então, a gente se apega muito, principalmente nesses candidatos jovens, em selecionar por esse aspecto de potencial de desenvolvimento, fala uma língua, como que foi o currículo dele, questões comportamentais, para, junto conosco, trabalhar no desenvolvimento técnico, né? Quando a gente vai para o mercado selecionar um engenheiro, um técnico, aí sim a formação e as habilidades técnicas passa a ser um requisito importante, porque a gente está comprando conhecimento, comprando já o talento formado, né? Mas no caso de jovens estudantes, são principalmente outras características que a gente põe em peso, tá? Ok. Então, nós temos mais uma pergunta aqui. Vem lá o autor é o Daniel Bertoli Gonçalves, da Uniso. A pergunta é a seguinte: o pós-pandemia exigirá um grande investimento das empresas em capital humano e capital intelectual, que serão forças motrizes da inovação e da busca pelo posicionamento dos negócios. Algumas políticas públicas, como a Lei de Inovação e a Lei do Bem, contemplam a possibilidade de incentivos fiscais para esse investimento. Gostaria de ouvir de um de vocês empresários, nós já citamos um então, se o investimento em suas colaboradores e o corpo técnico já tem uma realidade ou ainda é uma perspectiva para isso, dada a possibilidade de cursos de aperfeiçoamento profissional presentes nas instituições de ensino dessa nossa região. Posso tomar essa pergunta de novo aqui? Eu não sei se o Eli ou o Cláudio gostariam de comentar antes de mim. Não entendi. Acho que eu posso tomar esta pergunta, pelo menos falando pela Clarios. Sim, o desenvolvimento humano é um dos pilares nossos, né? Tanto na parte técnica, mas principalmente na parte de desenvolvimento humano com respeito a capacidades, né? No mundo em que a gente vê uma transformação muito rápida, né, a gente entende que, às vezes, a melhor qualidade do indivíduo é a capacidade de aprender, a capacidade de inovar, a capacidade de buscar conhecimento onde ele não tem, quando ele não tem o recurso, né? Então, a gente tem investido muito nessa parte do desenvolvimento cultural e comportamental das pessoas, e complementando com desenvolvimentos, com parcerias. Por exemplo, o Senai é um grande parceiro nosso. Praticamente todos os anos a gente põe uma
uma sessão do Senai dentro da nossa planta para fazer o desenvolvimento da nossa mão de obra em quesitos técnicos, né? Então, sim, é um grande investimento que a gente faz em tecnologia de manufatura, em capacidades técnicas, mas isso sempre é alinhado com o desenvolvimento humano também. Muito bem, aproveitando que você está respondendo essa questão, eu gostaria que você respondesse também a do Donizete para a gente. Desculpa, você pode repetir a pergunta para mim, por favor? O Donizete, ele fez uma pergunta aqui, deixa eu só dar uma puxada aqui na perguntinha dele. Qual a realidade da empresa Claros e a conexão entre elas, né, e os alunos? Bom, dentro da Claros, nós temos hoje cerca de 100 jovens estudantes, né, distribuídos entre menor aprendizes e estagiários, né? Nosso programa de estágio consiste em ter alguns treinamentos, alguns cursos que nós provemos para os nossos estudantes, que complementam a parte técnica que eles adquirem nas instituições de ensino, e nós patrocinamos com eles projetos ao longo do curso que eles fazem para que eles possam desenvolver habilidades como trabalho em equipe, capacidade de articular desde do escopo de um projeto, o planejamento, o controle financeiro e até a entrega final de um produto final, que é um projeto. Então, a gente busca aliar técnica, conhecimento teórico com aplicação prática, mas de uma maneira estruturada, né? Então, a nossa interação com os nossos jovens estudantes é justamente buscando dar a oportunidade para que eles possam aplicar realmente na prática a teoria que eles aprendem, tanto na instituição de ensino, quanto aquilo que a gente oferece também dentro da organização. E a gente tem aí, nos últimos anos, sempre rotacionado uma quantidade bastante relevante de jovens, são hoje 100 estudantes que nós temos dentro da organização, que fazem parte dos nossos programas de estágio de aprendizes. E uma boa parte desses jovens, depois a gente acaba aproveitando como mão de obra, né? Não todos, obviamente, né, mas uma boa parte deles acabam ficando na empresa. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para o Alexandre. Você acha que os nossos alunos hoje eles saem com um perfil empreendedor? Excelente pergunta, Benedito. Eu acredito que há ainda um grande espaço para que a gente possa trabalhar. Há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, quando tive a oportunidade de retornar para Sorocaba como gerente do Sebrae aqui, desde a época da minha formação, a gente tinha essa ideia de começar a trabalhar muito forte essa questão do comportamento empreendedor, essa formação do perfil, trabalhar todos esses comportamentos que são geradores de resultados dentro da universidade, né? E também tive a oportunidade de trabalhar como docente, como coordenador de curso, há mais ou menos uns 10 anos atrás, e a gente percebia claramente a necessidade de implementar disciplinas, né, matérias e atividades, né, que viessem nessa linha de trabalhar o comportamento empreendedor. E conversando com os docentes, com as universidades aqui, juntamente com o Parque Tecnológico, nós iniciamos, na verdade, algo que a gente chama de Be the Boss, né? Seja o chefe, né? E nesta linha a gente começou a levar, né, para o docente, para o professor, este novo papel de mentor, né? O papel de inspirar os alunos para que eles possam, né, trabalhar as ideias, né, como negócios, como oportunidades. E esse trabalho, ele começou pequeno e ele foi avançando ao longo dos últimos anos. Hoje ele virou um programa muito bem organizado, estruturado aí pelo Parque Tecnológico. Ele normalmente acontece no segundo semestre, é uma espécie de concurso onde
esses jovens, né, são apresentados de forma direta ao empreendedorismo, são sugestionados cursos para que eles possam, né, trabalhar a parte de comportamento e a parte de ideação, e em seguida eles se inscrevem, né? Eles inscrevem as suas ideias e vão para uma banca, vão fazer uma apresentação. Estou fazendo um resumo muito rápido, mas para dizer que isso foi muito bem aceito, né? A academia está atenta a isso, a academia está aberta, e isso vem acontecendo com uma velocidade muito interessante. Mas, como eu disse, a gente está num momento que a velocidade das coisas estão muito rápidas, e o nosso esforço para poder acompanhar tudo isso precisa ser ainda maior. Então, a gente tem grandes iniciativas e a gente tem um grande espaço ainda para a gente avançar, né? Então, aí as questões das startups, né, que a gente tem trabalhado. Então, eu vejo a nossa região aqui, né, sendo um grande celeiro, né, de criação de espaços para que a gente possa, né, fazer hackathons, trazer, né, grandes problemas ou grandes dificuldades ou desafios, vamos colocar dessa forma mais positiva, né? Desafios, né, que o mercado tem, que a indústria tem, né, para atender as necessidades, né, latentes que aí se apresentam no mercado, e trazer isso para a gente discutir junto com a universidade, né? Aí eu acredito que a gente começa a criar uma sinergia maior e a gente começa a inspirar os nossos jovens a empreenderem, né? Dizem que o brasileiro tem 3 grandes sonhos, né? Talvez o primeiro dele, né? O primeiro deles, né? É a questão da casa própria, o segundo é um carro e o terceiro é ser dono do próprio nariz, ter o seu negócio, né? A gente precisa inverter essa equação, né? Até porque se eles conseguirem empreenderem, né? Eles vão ter sucesso e o restante vem, né? Como resultado desse sucesso. Então, eu fico feliz, Benedito, com a pergunta, me senti agraciado aí, e eu acredito que a gente, de mãos dadas, né, setor produtivo, né, as entidades aí de classe, as instituições, as academias, a gente consegue fazer um grande trabalho aqui na nossa região, juntando, né, essas hélices aqui para que a gente possa dar uma grande velocidade aqui no desenvolvimento das pessoas, porque é somente através das pessoas que a gente vai conseguir trazer um desenvolvimento pujante e sustentável para a nossa região metropolitana de Sorocaba. Muito obrigado, Alexandre. Sabe as palavras, né? E eu gostaria também de deixar o espaço aberto aqui também para um dos nossos convidados, né? Porque as empresas, elas têm as suas necessidades, ela tem lá a sua dinâmica, e às vezes a pessoa não consegue entrar. Então a gente está recebendo hoje aqui também o Elvio, que é o diretor da Sal da Topo. Eu gostaria que ele fizesse uma fala, apresentando um pouquinho da empresa, falando um pouquinho a respeito desse nosso evento. Bom, boa noite a todos. Era para ter entrado logo no início, mas como eu sou dos antigos, a gente não domina muito bem a tecnologia, então a gente atrapalha um pouco às vezes. Eu vou falar rapidamente da minha empresa, para a gente poder... nós somos uma indústria, a Sal da Topo Containers Fladaf, né? Somos uma indústria metalúrgica, nós estamos instalados em Mairinque, na altura do quilômetro 65 da Raposo Tavares, numa área de aproximadamente 40 mil metros quadrados. Ela foi fundada em 1967, em São Paulo. Depois, há uns 30 anos, nós mudamos para Mairinque. Estou falando uns 30 anos, porque nós já estamos chegando nos 55 anos. Agora, o nosso intuito, né, era fornecer equipamentos voltados à modernização da indústria da construção civil. Inicialmente, com equipamento da emenda de topo, a emenda topo a topo, por isso chama Sol da Topo, né? E, posteriormente, nós passamos a fazer os contêineres habitáveis, que é os contêineres para canteiros de obra, principalmente, né? O nosso equipamento dos contêineres, né? Os contêineres habitáveis, né? Eles são destinados, no caso, né? Para canteiros de obras, construção civil de um modo geral, pontes, viadutos, edifícios, fábricas, barragens, hidrelétrica, etc. Né? E isso nós começamos a fabricar esses contêineres em 1980. Né?
De lá para cá, em 2015, nós lançamos as casas pré-fabricadas de 1, 2 e 3 dormitórios. Bom, é um resumo bem simples da empresa, né, que a gente faz. E hoje, né, nós ocupamos uma posição privilegiada no mercado como um dos principais fornecedores de containers habitáveis. Tá? Agora, voltando ao assunto da palestra, né, que a gente fala a sinergia entre as empresas, né, do setor metal mecânico e as academias. Já foi dito bastante coisa, então vou fazer uma coisa didática, assim, para poder ficar, né, para quem está assistindo, principalmente quem quase não conhece as entidades, né? Então, um caminho é o que já está sendo feito com a interação entre as entidades de ensino e as empresas, né, junto ao APL, que é o Arranjo Produtivo Local, né, a fim de informar as entidades as necessidades da empresa. Então, nós temos essa interação, né, entre as empresas e as entidades através do APL, que é o Arranjo Produtivo Local de Sorocaba e região. Né. As empresas, de um modo geral, devem interar a respeito dos cursos e eventos e orientações oferecidos pelas entidades. Vou citar algumas aqui, não vou citar todas, porque o tempo não dá. Nós temos o Instituto Federal. Ele tem cursos técnicos em administração, eletroeletrônica, mecatrônica, gestão ambiental, ciências, tecnologia, etc. A FATEC, por exemplo, ela tem cursos de agroindústria, agronegócio, análise e desenvolvimento de sistemas, automação administrativa e industrial, design de mídias digitais, logística, etc. O Senai, por exemplo, de Sorocaba, você tem Senai no Brasil todo, né? Especificamente de Sorocaba, para a nossa região, né? Eles têm um curso que chama Desvendando a Indústria 4.0 para partir dos jovens de 14 anos. Então, ele já começa com 14 anos, já se inteirar da indústria 4.0, para até ele chegar à universidade, fazer pós-graduação, etc. Tem também, em Sorocaba, a Escola Móvel 4.0, que ela fica à disposição dos estudantes industriais da região. É só visitar, fica lá na Itavuvu, né, no Senai de lá. Ele promove também, né, o Senai, no caso de Sorocaba, eventos de imersão, cursos, debates e palestras. Quer dizer, é só procurar as entidades. Agora, como eu faço parte da Fiesp, do Ciesp, do Departamento de Infraestrutura, eu sou diretor, represento a região de Sorocaba, são umas 50 cidades mais ou menos, eu vou falar desse departamento que é muito interessante, né? Ele tem o objetivo de promover a competitividade da indústria nacional, né? Faz a articulação entre as entidades nas questões estratégicas, nos setores de energia, logística, transporte, telecomunicações, saneamento básico, entre outros. E eu falei de uma meia dúzia de entidades, mas a gente tem várias aí. Então, é só começar a interagir as entidades, né, com as empresas, para a gente poder ter uma evolução melhor, principalmente na indústria 4.0. Certo? Tá ok. Nós agradecemos aí a sua participação, né? Foi extremamente importante. E eu gostaria de... Nós temos aqui um visitante, né, importante, o Vicente. Eu gostaria que ele fizesse para nós algumas considerações a respeito desse nosso evento. Obrigado, professor Benedito. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E fiquei extremamente empolgado com tudo que eu ouvi. Embora eu tenha entrado com uns 10, 15 minutos de atraso, eu acompanhei pelo YouTube desde o início. Então, essa empolgação, ela mostra essa novidade. Eu diria novidade, não é de muito tempo que existe essa aproximação entre academia e indústria. Infelizmente, no passado, havia uma distância e que era totalmente improdutivo. Então, eu acho que essa sinergia, essa aproximação entre academia e indústria, e apoiada pelo governo, ou pelos governos, de uma forma geral, é de extrema importância para que a gente possa ter um desenvolvimento. Queria também aproveitar para parabenizar esse reconhecimento do APL
de Sorocaba. Sorocaba é uma cidade, como já foi dito, que é extremamente industrializada, com índice, com IDH alto, e só me apresentando rapidamente, que eu não falei, eu presido a ABFER, que é a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. O Cláudio Salks é nosso associado através da Voslo. E, antes de fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor me permitir, eu diria que nós estamos muito, em termos de governo de São Paulo e a própria ABFER, entusiasmados que a gente possa ter um trem intercidades que vai ligar São Paulo a Sorocaba. Quer dizer, nós temos um primeiro modelo já maduro, que deve sair ainda uma audiência pública esse ano, que é entre São Paulo e Campinas, e Sorocaba seria um próximo passo. E depois, quem sabe, até ligar Campinas e Sorocaba, o que seria muito natural. Então, minha pergunta vem nesse sentido, professor. Como educador que o senhor como é que a academia, de uma forma geral, e o próprio Instituto Federal, podem ajudar para incrementar esta sinergia, essa aproximação entre academia e indústria? O que os professores, a direção do Instituto pode mostrar para a indústria, principalmente, a evolução que ela pode conseguir através dessa aproximação com o Instituto e com outras escolas também. Muito obrigado. Muito bem, eu que agradeço a sua participação. Mas nós, do Instituto Federal, deixa eu contar um pouquinho da história dessa instituição, porque eu tenho muito orgulho de fazer parte dela, né? Eu sou professor, mas eu já fui administrativo, eu já fui técnico de manutenção, né? E eu acompanho essa instituição desde quando era Escola Técnica Federal de São Paulo, né? Desde quando só tinha uma única unidade. Então, a gente vem acompanhando essa trajetória que passou de Escola Técnica Federal, que só tinha o ensino técnico integrado, que para nós isso não é novidade. O técnico integrado ele já vem acontecendo desde muito tempo, desde quando era Escola Técnica. E depois nós passamos para a Cefet, que era o Centro Federal de Educação Tecnológica, e hoje nós temos o Instituto Federal. A nossa contribuição para com a sociedade é que nós temos hoje um leque muito grande, né? Nós fornecemos a formação para esses alunos desde o ensino, um curso de qualificação até uma pós-graduação, chegando até o seu mestrado, o seu doutorado. Então, nós somos uma instituição de ensino que nós temos um grupo muito grande de escolas. Nós somos hoje o maior instituto federal do Brasil. Nós temos aproximadamente 45 campi espalhados por todo o estado de São Paulo, né? E a gente tem contribuído muito para com as empresas através dos nossos projetos. Atualmente, aí nós tivemos aí um professor que é da área de pesquisa, juntamente com alguns alunos e outros servidores, eles desenvolveram aí um respirador, né? Então, a gente tem tentado essa aproximação para que nós pudéssemos, assim, cutucar um pouquinho os empresários e dizer o seguinte: olha, nós podemos fornecer para vocês também esse nosso corpo de professores para trabalhar com pesquisa dentro das suas empresas. O nosso trabalho é o seguinte: nós trabalhamos com esse tripé: ensino, pesquisa e extensão. Esse trabalho que nós estamos fazendo agora aqui é um trabalho de extensão. A parte de pesquisa, né? A gente já vem trabalhando com pesquisa com os nossos alunos desde a formação do ensino médio, ensino técnico, até a graduação. Então, a gente tem contribuído com as empresas nesse aspecto. É lógico, né, que nós estamos chegando aqui em Sorocaba, somos muito novinhos ainda, as empresas ainda não nos conhecem, mas assim nós estamos de portas abertas, né? Essa é uma primeira porta que a gente está abrindo. Eu sei que tem outras portas que nós vamos abrir em função desse projeto, desse trabalho, e nós estamos aqui, né? E aí à disposição de vocês para poder contribuir o máximo possível, né? Estejam à vontade para nos procurar, estejam à vontade para nos questionar, e nós estamos abrindo também essa porta para quê? Para nós sentirmos o que as empresas precisam, para que nós não simplesmente façamos lá uma matriz curricular do jeito que a gente acha que é legal. Nós temos que olhar para as empresas, nós temos que ver qual é a necessidade, né? Nós precisamos sair da zona de conforto.
Então, nós estamos, sim, trabalhando bastante para a formação técnica, para a formação tecnológica e também na formação de professores, né? Hoje, a nossa instituição ela tem que atender algumas metas. Nós temos que fornecer 50% do nosso quadro de aulas, tem que ser 50% de formação técnica, 30% de outros cursos, que é a formação técnica, que é a formação tecnológica, que é o ProEja FIC, que é o ProEja Ensino Médio, que é também outras formações, e nós temos também a formação pedagógica, quer dizer, a formação de professores, né? Então, nós temos esses três eixos que nós atendemos aí à sociedade. Ok? Bom, e nós temos esse trabalho todo aqui que está sendo feito, por quê? Porque hoje nós temos um arranjo produtivo local, nós temos o APL. E o objetivo principal desse nosso evento é colocar essa transparência do APL. É o que o APL vem fazendo ao longo desse tempo todo, porque às vezes as pessoas falam assim, puxa vida, é um grupo de empresários que estão se reunindo para absolutamente nada. Não. Vocês têm feito um trabalho, assim, excepcional, né? Vocês têm investido parte do trabalho, do tempo de vocês, para que nós pudéssemos chegar hoje a essa excelência desse APL, né? Juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento, né? Tem trabalhado juntamente com vocês, né? A Eleni, particularmente, ela tem cutucado bastante vocês para que vocês deem um feedback para ela, para a gente poder avançar bastante nesse projeto, né? E eu estou, assim, extremamente contente, né, com esse trabalho. E eu me sinto honrado de poder estar fazendo parte dessa equipe com vocês, para que nós possamos avançar um pouco mais nessa oferta para a nossa sociedade, que tanto sofreu e tem sofrido por aí, né? Muito obrigado, professor, e eu coloco a Bifer totalmente à disposição, não só do Instituto, mas do SEBRAE, do CIESP, a nossa base também da FATEC, nossa base na Fiesp, em São Paulo, então, e fazemos apresentações, e eu posso, com muito prazer, fazer alguma apresentação sobre o setor ferroviário para qualquer uma das entidades dos senhores, vai ser um prazer para mim, muito obrigado. Vamos estreitar, assim, essa nossa relação com as empresas, né? Já demos o primeiro passo. O não nós tínhamos, recebemos um sim e estamos aqui, né? Bom, nesse momento agora eu gostaria de agradecer a todos os nossos convidados, né? E também a você que está aí do outro lado no chat com as perguntas que vocês lançaram. Nós pedimos desculpa do horário ter avançado e também pedimos desculpa de não poder responder, colocar todas as perguntas do chat aos nossos empresários, mas o nosso tempo é curto. Vão haver outras oportunidades, e nós agradecemos a todos vocês, e tenham uma ótima noite e um ótimo trabalho para vocês amanhã também. Ok? Até mais, pessoal. Excelente, parabéns pelo trabalho, Benedito. Ok, até mais. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite a todos aí, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até mais.